Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro, e Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua, e depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto, e sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se, os moços cobriram o corpo de Ananias e, levando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: diga-me, foi por esse valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: sim, foi por esse valor. Então Pedro disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta, e levando-a para fora, sepultaram-na ao lado do marido. Pai, eu louvo a Ti pela Tua palavra, que agora vamos compartilhar com a Tua igreja, que eu acho graça, Senhor, aos Seus olhos, para falar de segundo tudo aquilo que o Senhor já ministrou ao nosso coração. Que, Pai, em nome de Jesus Cristo, os corações estejam prontos e preparados para receber a Sua palavra. Pai, em nome de Cristo Jesus, esses corações sejam a boa terra, porque a Tua palavra é boa, viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, está apta para discernir as coisas da alma e do Espírito, Senhor. Por isso, em nome de Jesus Cristo, continue a nos abençoar. Amém. Pode sentar-se. Deu ruim lá? Muito bem, irmãos, estamos no mês de fevereiro. Está quase acabando, hein? Gente do céu, 25 dias já do mês de fevereiro e termina essa semana. As crianças podem entrar? As crianças podem entrar. As mamães dando glória a Deus aí, ó. As irmãs, tudo, ô glória. As crianças podem entrar. Isso. Nós estamos falando no mês de fevereiro de santidade, querido. Santidade. E hoje não vai ser diferente, amém? Amém ou não amém? Porque num mês em que o mundo usufrui da promiscuidade, nós falamos na igreja de santidade. E o Senhor tem falado poderosamente conosco aqui. Quem além de mim aqui tem sido abençoado com o que Deus tem ministrado sobre os nossos corações nesse lugar? Só meia dúzia de gente, é isso ou não? É amém, meia dúzia? Ou mais de meia dúzia? Aleluia. Porque às vezes Deus mata ele, eu vou gritar amém. Não, mata não, salva primeiro, depois faz. Mas que estamos falando de santidade. E aqui, nesse texto, nós vamos falar de santidade, tá? Porque não há como a gente fingir ser santo diante do Espírito Santo, querido. Não tem como esconder. O que está acontecendo aqui? Ananias e Safira tinham uma propriedade, um terreno. Foram lá vender o terreno e pegaram o dinheiro e entregaram nos pés dos apóstolos, Pedro e os demais apóstolos. E entregaram aquele dinheiro dizendo-se: está aqui o dinheiro do terreno que nós vendemos, 100% do valor. E o problema era justamente esse. O problema aqui desse texto é justamente esse, porque eles entregaram aquela oferta à igreja, dizendo ser 100% do valor do terreno, só que eles tinham retido uma parte. E querido, não há problema nenhum em você fazer seus negócios e ofertar uma parte para a igreja e reter a sua parte, não há problema nenhum. O problema é querer enganar os homens que são cheios do Espírito Santo. O problema foi querer enganar homens que andavam em santidade, porque
se Ananias e Safira tivessem dito aqui que venderam o terreno, estamos aqui trazendo uma oferta para a casa do Senhor, glória a Deus, aleluia, querido. O problema é que eles levaram o dinheiro dizendo que era 100% do dinheiro e não era. Eles queriam mentir para enganar. Mas por que Ananias e Safira fizeram isso? Porque se você voltar no versículo 36 de Atos capítulo 4, que é o último versículo do capítulo 4, é o versículo que precede o texto que nós lemos, vai falar assim: então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Então o que está acontecendo aqui? Barnabé, ele tinha um campo, pegou aquela propriedade, vendeu e entregou o dinheiro, o recurso, no pé aos apóstolos, na igreja. Para quê? Para abençoar a missão da igreja. Ele entendia a missão da igreja. Barnabé fez isso, era um homem santo e reto. Quando Ananias e Safira viram isso, esse casal, Ananias e Safira viram isso, eles quiseram fazer igual. E não haveria problema se vendesse a propriedade, como disse, e entregasse o 100% de como eles estavam dizendo que era o 100%. O problema é que eles entregaram dizendo que era 100% e não era, estavam mentindo. Então eles queriam fazer como fez Barnabé, para receber a glória que Barnabé recebeu, a honra que Barnabé recebeu, mas não fez exatamente como Barnabé fez, ainda quis enganar os homens de Deus. E aí a gente caminha, o que tem a ver isso com santidade? Porque a gente caminha na igreja, a gente vive na igreja, a gente caminha com o povo de Deus, e a gente acha que engana os homens que Deus colocou para nos guiar a vida. A gente vem aqui, pede oração para o pastor, pede oração para o líder de célula, e faz isso e aquilo, pensando que você está enganando esses homens de Deus, quando não diz toda a verdade, ou diz a verdade ao seu modo. E aqui Ananias e Safira estavam caminhando na igreja, tentando andar na mentira, tentando andar no engano. Querido, quando você está diante de Deus, não há como esconder quem você é. Quando estamos diante de Deus, estamos como nus, despidos de tudo que que nós conseguimos esconder do marido, da esposa, do pastor, do líder. A gente consegue esconder, mas diante de Deus ninguém esconde nada. E quando o homem de Deus está ali e o Espírito Santo revela que aquilo que está falando é um engano, você corre o risco de perecer. Então para de andar na igreja, de caminhar na igreja, de viver na igreja, fingindo ser uma coisa que você não é. Isso tem a ver com santidade. É muito melhor para nós falarmos assim, ó, eu estou lutando nessa área, eu estou com dificuldade nessa área, eu ontem caí nessa área, me ajuda em oração. É muito melhor para nós fazermos isso do que eu vir aqui, pegar minha Bíblia, botar debaixo do braço e dizer que sou um pastor santo, mas em casa maltrato a minha esposa, mas em casa maltrato meus filhos, mas eu fornico, eu adultero, mas eu sonego, mas eu faço um monte de coisa errada, mas eu mentiro. Mas aqui eu posso de crente. Ei, querido, um dia a casa cai. Eu preguei na outra vez, lembra de Sansão? A casa caiu para ele. Aqui com Ananias e Safira foi a mesma coisa. Não há como fingir ser santo diante do Espírito Santo. Diante dele, do Espírito Santo, toda mentira cai por terra. Por quê? Porque a mentira é filha de Satanás. A mentira é filha do diabo, diz a palavra do Senhor. E quando você anda na mentira, você está andando de braços dados com Satanás. Está comendo a comida de Satanás. E santidade tem a ver com isso, de não se aliançar com Satanás, de não fazer as coisas que Satanás manda você fazer, ou te tenta para você fazer. Se estamos caminhando na igreja, fingindo ser discípulo de Jesus Cristo, enganamos-nos a nós mesmos e corremos o risco de morrer diante da igreja. Aí tu vem para a igreja, não sente a presença de Deus, tu não consegue orar, tu não consegue ler a Bíblia, tu não consegue fazer seu devocional, e não sabe por quê? Porque você está morto. Porque foi o que aconteceu com Ananias, foi o que aconteceu com Safira. Eles estavam mortos, caíram mortos nos pés dos apóstolos. Os apóstolos que representam a igreja. Tem um monte de gente caminhando na igreja morto, porque não tem andado de santidade. Ei, querido, você está aqui hoje para entender que a gente precisa melhorar de vida. A gente precisa melhorar a nossa santidade. Isso é buscar a presença do Senhor. Precisamos, como verdadeiros discípulos, percorrer esse caminho de santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Então nós temos que, como discípulo de Jesus, falar assim: olha só, essa palavra é para mim, ó. Estou falando para mim, porque primeiro foi comigo que Deus falou. Primeiro foi comigo. Então, ó, essa palavra é para mim, mas também é para você. Será que realmente eu tenho sido um servo do Senhor, um discípulo de verdade?
Será que a minha conduta está alinhada com o meu discurso de santidade? Será que a minha conduta está alinhada com o que a palavra diz que eu tenho que ser, fazer, agir, viver? Por que ele está falando sobre isso? Porque corre o risco de Cristo vier agora buscar a igreja e a gente ficar, querido, achando que está salvo e não está. Quer ver? Quem aqui tem certeza da salvação? Levanta a mão. Certeza da salvação. Olha aí, gente. Eu estou assustado com isso que eu acabei de ver agora. É melhor nem gravar essa pregação de hoje. Estamos caminhando junto há tanto tempo e você ainda não tem certeza da sua salvação. Se você não tem certeza da sua salvação, você está reconhecendo que há pecado na sua vida que você não quis abrir mão. Não quis abrir mão, porque o pecado que eu não quero ter comigo, eu peço perdão, me arrependo, o Senhor me dá força, eu me liberto dele. Mas se eu não quero abrir mão, não adianta, querido. E tem gente que prefere ficar, como eu disse, abraçado com esse pecado, do que soltar esse pecado e viver com Cristo. Eu falava hoje mais cedo na escola dominical para a nossa classe lá. Há momentos na nossa vida que o Senhor vai podar a nossa vida e arrancar um monte de coisa que não pertence a nós e que nos está atrapalhando de frutificar mais. João capítulo 15, Jesus falando: eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor. O ramo que está em mim não dá fruto, ele corta o ramo e lança no fogo. Agora o que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Ou seja, Deus é o agricultor, dono da árvore, Jesus é a videira, eu sou o ramo. Eu estou agarrado e apegado a Cristo. Se eu não estou produzindo, eu vou ser arrancado. Agora se eu estou produzindo, eu vou ser podado. O que é a poda? A poda é uma ação contra a minha vontade. Porque vamos lá, vamos pensar numa árvore aqui. Uma árvore consegue se livrar de fruto podre, sim ou não? Ele cai, né? Folha seca, ela cai, se livra. Agora, galho que não produz, ela consegue arrancar por si só? Eu compartilhava de manhã e falei com os irmãos, já falei outras vezes aqui. Eu cresci no interior e meu pai cultivava um terreno que tinha ao lado da nossa casa. Cultivava cana e banana. E vez ou outra nós tínhamos que limpar com meu pai ali aquelas touceiras de cana e de banana. E quando começava a aparecer o que meu pai chamava de umbigo, tem um outro nome técnico, não vou lembrar agora, mas meu pai chamava de umbigo. Aquela parte vermelha que vai na frente do cacho de banana. Como? É outro nome que não é o técnico, mas é isso aí. Meu pai chamava de umbigo. E aí ele falava assim: nós temos que limpar essa bananeira. E ele começava a cortar daquela bananeira aquelas folhas que estavam até verdes. Mas ele cortava, e quando ele cortava, a bananeira ali escorria um líquido esbranquiçado. E eu e meu irmão falávamos assim: a bananeira está chorando. E por que tem que fazer isso, pai? Porque meu pai falava assim: porque todo nutriente que essa árvore, que essa bananeira está trazendo do solo, precisa ir para aquele fruto. E se eu deixar essa folha aqui, essa folha vai pegar parte do nutriente. Então aquele fruto não vai dar o tamanho e a quantidade necessária. Quando o Senhor falou comigo lá em João capítulo 15, querido, Ele me levou justamente nesse exemplo que meu pai me dava. Que há coisas na minha vida e na sua vida que nos têm atrapalhado de frutificar em maior quantidade e em melhor qualidade. Só que aquilo que eu consigo abrir mão, fruto podre, eu abro mão, algumas coisas eu abro mão, eu vou abrindo mão, mas tem coisa que eu não consigo abrir mão. Então eu preciso que o dono da árvore, chamado agricultor, que é Deus, venha e arranca da minha vida, pode da minha vida, corte da minha vida, ainda que me faça chorar. Então quando eu estou andando e caminhando em santidade, tem algo em mim que eu quero me livrar, mas não tenho conseguido, Deus vem e me poda, porque eu quero que Ele faça. Apocalipse 3:20, Jesus fala: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa, eu cearei com ele e ele comigo. Mas a porta tem que ser aberta, e essa porta é meu coração, querido. Porta de coração se abre por dentro. Sou eu que tenho que abrir. É você que tem que abrir a porta do seu coração para Jesus entrar. Ele não disse que vai abandonar a porta do seu coração, mas Ele não vai arrombar o seu coração. Então tem coisa que eu preciso fazer, tem coisas que eu não consigo fazer, mas se eu quero que Deus faça, Ele faz. Que se eu quero que Ele arranque, Ele arranca. O que não dá é para eu saber que eu estou caminhando abraçado com a mentira, abraçado com Satanás, abraçado com o pecado, indo para o inferno, e não me preocupar com isso. É isso que não pode. Eu penso que estou salvo porque eu estou escrito o meu nome no rol do membro da igreja, mas seu nome pode não estar escrito no livro da vida. E essa é a preocupação do pastor,
como o amigo do noivo. Eu sou o mordomo da igreja, que obedeço o noivo, que ouço a voz do noivo, que é Cristo, para cuidar da noiva. Meu papel pastoral é adornar essa noiva, é preparar a noiva para a noite de núpcias com Cristo. E a minha preocupação é: será que vai haver noite de núpcias para nós? Se enquanto a noiva aguarda o noivo, ela tem se corrompido com aquele que é inimigo do noivo, que é com Satanás. Então, quando a gente fala de santidade, a preocupação aqui não é exortar ninguém, mas é que todo mundo seja salvo. É que nós alcancemos a salvação. E que a gente não se engane de porque está na igreja, a gente está salvo. Não, querido. Precisamos, como verdadeiro discípulo, percorrer esse caminho de santidade. Sem ela ninguém vai ver a Deus. Então Ananias e Safira aqui mentiram. Ananias mentiu, caiu morto no pé dos apóstolos. 3 horas depois veio a esposa dele, Safira. Pedro fez a mesma pergunta para ela, e ela confirmou a mentira. E ele falou assim: por que vocês deixaram Satanás entrar no seu coração? Por que permitiram? Versículo 3, então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse seu coração? Outras traduções, entrasse em seu coração. Aí a gente está na igreja, querido, e tem permitido Satanás falar no nosso ouvido, tem permitido Satanás falar no nosso coração. Querido, o passarinho pode até fazer lá as necessidades dele da minha cabeça, mas fazer ninho ele não pode. Eu estou passando, de repente o passarinho passou e me sujou. Beleza, estou sujeito a isso andando nesse mundo, mas permitir que ele faça ninho na minha cabeça, não. E aí Satanás vem soprando, vem falando, vem tentando te influenciar, e você tem permitido isso, caminhando na igreja e permitido isso. Caminha na igreja e se prostitui com Satanás. Caminha na igreja e se corrompe com o pecado. Querido, mais uma vez, se há pecados que você não está conseguindo abrir mão, peça ao Senhor que Ele vai fazer a poda. O que não pode é você se conformar em viver essa vida de pecado. Amém ou não amém? Pastor, então o que eu tenho que fazer? Não ser como Ananias, não ser como Safira. Mais uma vez, gente, o problema de Ananias e Safira foi que eles mentiram, tentaram enganar. Era só falar: aqui está, um valor, vendi uma propriedade lá, estou trazendo uma oferta aqui para abençoar a missão. Só bastava falar isso. Mas eles quiseram fazer como foi Barnabé, e Barnabé deu 100%, eles não. E eles sabiam que estavam mentindo e fizeram esse acordo e caíram. Não adianta, querido, toda vez que eu tento enganar os homens e mulheres de Deus, o Espírito Santo vai me expor. A casa vai cair. A palavra diz que não existe pecado oculto que não seja revelado. E aí ele começa a revelar para os homens dele, para as mulheres dele. Aí os homens e as mulheres dele vai lá e você fala assim: ó, Deus mostrou isso, isso, isso. Que isso, varão? É coisa da sua cabeça. Que isso, pastor? Nada disso. Aí tá bom, né? Nada disso não, daqui a pouco tá lá exposto a vergonha. Quem está entendendo? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso vigiar. Fala assim: eu preciso vigiar. Querido, para eu manter a minha santidade e alcançar a santidade, eu preciso vigiar. Olha para o irmão que está do celular e fala assim: ei, olha mesmo. Fala assim: vigia. Vigia, varão. Vigia, varoa. Mateus capítulo 26, versículo 41 fala assim: Mateus 26, 41: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus está falando isso aqui. Quando está na tua Bíblia aí, se a sua Bíblia for aquela que assim, que nos evangelhos, o que Jesus está falando está em vermelho, esse versículo está em vermelho na sua Bíblia. Vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus está falando assim: o espírito está pronto. Por quê? Porque quando eu levantei a mão e aceitei Jesus como Senhor e Salvador, o meu espírito que estava morto, ele nasceu de novo. Então ele está pronto. Mas essa carne não nasceu de novo. Ela é podre, corruptível, corruptora, e ela é fraca. Então Jesus está falando assim: então vigia. Está me ouvindo aí no portão, Lucas? Amém. Vigia. Vigia.
O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A maior dificuldade do cristão é manter-se santo. A maior dificuldade do cristão manter-se santo são as tentações. Então por que a gente cai em pecado? Por causa das tentações, que não são provações. Provações vêm de Deus, tentações vêm de Satanás. Provação é Deus forjando meu caráter. Tentação é Satanás mostrando que eu não tenho caráter. Vigia para que não caia em tentação, porque a carne é fraca. Jesus disse isso. Cada um, Tiago vai dizer, Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Fala assim, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Ei, querido, nós somos tentados naquilo que é a nossa fragilidade. Jesus falou assim, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, então vigia. E cada um é tentado naquilo que é fragilizado, que é fraco. Tem gente que tem problema com dinheiro. Satanás vai te tentar justamente nessa área. Tem gente que tem problema com mulher. Satanás vai tentar justamente nessa área. Irmão, tu é feio pra caramba, esquisito, empenado, todo torto. Aí Deus te deu a graça de uma irmã te achar lindo e maravilhoso e casou com você. Só Jesus na causa. E aí de repente aparece uma outra pessoa, outra mulher na sua frente, flertando contigo, que é uma modelo de televisão. Você acha que isso, irmão, se enxerga, até feio. E tu é casado. E tu é casada, varô. Porque o contrário também acontece. Tu é casada. E aí, se o seu problema é esse, Satanás vai te tentar nessa área. Sabe o que Satanás faz muitas vezes nesse contexto de matrimônio? Ele começa a minar o matrimônio das pessoas, o nosso matrimônio. E a gente fica balançado. E aí o que ele faz? Ele coloca a sementinha dele lá no meio. Um endemoniado, uma endemoniada, para tentar você, para nos tentar. Mas cada um é tentado naquilo que é a sua fragilidade, naquilo que cobiça. Cada um, o Tiago, ele é muito lindo, ele falando isso, cada um é tentado na sua própria cobiça. Um pastor meu falou assim para mim uma vez, para mim e para os outros pastores: não brinque com suas fraquezas. Irmão, todo mundo aqui tem suas cobiças, suas fragilidades. Ninguém aqui é santo ao ponto de ser transladado como foi Enoque, como foi Elias. Do contrário, não estaríamos aqui. Mas se estamos aqui, que temos uma carreira de santidade a percorrer. E se temos essa carreira para percorrer, significa que não estamos prontos ainda, que há muita coisa a ser tratada em nós ainda, que há muita impureza em nós ainda, que há muito ramo roubando energia do fruto ainda, que há muito pecado a ser reconhecido e confessado ainda, que há muita roupa para ser lavada e ficar branca como a neve ainda. A gente não pode caminhar na igreja achando que a gente não tem problema, que Satanás não vai derrubar. Dá mole para ver. Nós somos tentados na nossa própria cobiça. E uma vez que eu cedo a cobiça, ela dá razão, ela dá vazão e nasce o pecado. E uma vez nasceu o pecado, o salário do pecado é a... Então vamos parar de brincar com as nossas fragilidades. Você sabe qual é a sua fragilidade? Peça proteção ao Espírito Santo e fala assim: Marcelo, cara, tu anda comigo, eu sou fraco nessa área, me protege aqui, vem comigo em oração nessa área aqui. E dá liberdade. Marcelo, pelo menos uma vez por semana me pergunta: Ricardo, como é que está aquela situação lá? Está firme? Porque eu estou orando, preciso saber como é que está. Temos que ter prestação de conta para caminharmos reto. Todo homem e mulher de Deus que se acha santo demais e anda isolado, está quase caindo e não percebeu, está andando na beira do precipício, porque não tem ninguém que exorte, ninguém que corrija, ninguém que mostre a palavra.
Então, como pastor, eu tenho a responsabilidade de falar à igreja: vamos caminhar em santidade, cuidado com as suas fraquezas, não caia em tentação. Olha, Satanás vai oferecer para você aquilo que você cobiça. Quem está entendendo? Então, quando se cede à cobiça, o pecado é consumado e perde-se a posição da santificação. Fala assim: posição da santificação. Foi assim desde o princípio. Pastor Roberto, cadê o pastor Roberto? Está ajudando lá? Ele nos ensinou aqui já nesse mês. Quando Adão e Eva estavam lá no jardim, nosso Deus vinha todos os dias na viração do dia, no finalzinho do dia, relacionar-se com Adão e Eva. Todo dia tinha ali uma mesa de Deus com Adão e Eva. Até que Adão e Eva pecaram desobedecendo a Deus. Porque Deus falou que não era para comer daquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e eles comeram. Quando comeram, eles viram que estavam nus e tiveram vergonha. Então, quando Deus se apresentou no lugar do encontro todos os dias para se relacionar com Adão e Eva, quem não estava lá, Deus ou Adão e Eva? Adão e Eva. Por quê? Porque quando eu peco, eu não me apresento mais no lugar do encontro com Deus. Quando eu peco, eu não tenho coragem de me apresentar no lugar da intimidade que eu tinha com Deus. Quando eu peco, eu perco o lugar da santidade da mesa com Deus. Deus chegou: cadê você, Adão? Cadê você, Eva? Por acaso Deus não sabia? Sabia! Onisciente como sempre foi, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Ele sabia. Daqui a pouco me aparece Adão e Eva cobertos por folhas, cobrindo o quê? A sua vergonha. Porque o pecado nos expõe à vergonha. Aí Deus vai e nos cobre com santidade. Santidade cobre a nossa nudez. Deus pegou um animal, sacrificou com a pele do animal, fez roupa para Adão e Eva. Com a morte daquele animal, teve o primeiro derramamento de sangue na terra. Desde então, para remissão de pecado, cobrir vergonha, para vir santidade, há necessidade de derramamento de sangue. Por isso que Cristo teve que morrer na cruz e o sangue dele ser derramado na terra, como o único e suficiente sacrifício para nos remir de uma vez por todas, a todos aqueles que aceitarem a Cristo como Senhor e Salvador. Então, a gente é tentado naquilo que a gente cobiça. E quando a gente cede a cobiça, a gente cai na tentação, a gente peca, a gente perde o lugar da presença. Então vigia, fala assim: vigia. Faz assim: você quer espelho? É espelho. Fala assim: varão ou varoa? Vigia. Vigia, varão. Então temos que vigiar sem cessar. O que é vigiar sem cessar? É 24 horas vigilante. Não podemos relaxar um minuto. Não podemos baixar a guarda um minuto. Porque um abismo chama outro abismo. Se você vacila quando você está nas redes sociais e aparece lá uma senhora de biquíni e tu fica flertando, o que vai acontecer daqui a pouco? Só vai aparecer mulher de biquíni para você ver na rede social, porque um abismo puxa outro abismo. E você vai sendo anestesiado pela satisfação da sua cobiça e não percebe que está dando passos largos para o inferno. Porque o prazer é anestesia, irmão. E se pecado tivesse gosto de chá de boldo, ninguém pecava. Quem está entendendo? Então atenção aos investidos do maligno. Ele é astuto e vai nos oferecer exatamente aquilo que cobiçamos. E a gente fala assim: é de Deus, era o que eu queria. Cuidado, pode ser laço de morte. Pode ser laço de morte. Então vigia. Amém? Fala: vigia. Muito bem. Pastor, mas como é que eu faço para ser santo? Querido, ser santo é um processo. Fala assim: ser santo é um processo. Hebreus 12:14 fala assim: procure viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, santificação é um processo de busca que só terminará com a vinda de Jesus Cristo.
Ou seja, não é porque eu sou o pastor da igreja que eu já estou santo o suficiente. Eu vou buscar a santidade até Cristo voltar para me buscar, ou nos buscar, dependendo, né? Pode vir para mim ou para todo mundo de uma vez. É um processo de busca até a volta de Cristo. Então não é porque eu jejuei ontem, orei ontem, fiz devocional ontem, li a palavra ontem, que está resolvido para hoje. Serviu para ontem, olhe lá, para hoje é de novo, e amanhã mais uma vez. É vigiar, 24 horas, proteger, guarda alta, sem cessar o tempo todo. Aí tu é da igreja, tu vigia, mas quando sai daqui tu começa a fazer um monte de besteira, falar um monte de besteira, agir de maneira errada. A santificação é um processo de busca. Ela é um processo, assim, é um processo, não é um evento. Não basta levantar a mão aqui no culto, aceitar Jesus, ou lá na célula aceitar Jesus, e achar que porque você aceitou Jesus, você já está santo, já está santa. Não está. Não é assim que funciona. Nós temos que trilhar esse caminho de busca, abrindo mão das práticas mundanas que antes tínhamos, quando não éramos de Cristo. É um processo diário, todo dia, de renúncia das vontades e mortificação da carne. Querido, carne precisa morrer, porque ela é fraca. Não vai para o céu assim. A Bíblia diz que quando Cristo voltar, os que já não tiveram conhecido a morte, voltar e você estiver em vida, diz que esse corpo corruptível será transformado então num corpo incorruptível. Só assim esse corpo pode chegar assim diante de Deus. Lembra quando Moisés falou que queria ver Deus? Eu quero ver Deus, eu quero ver Deus, eu quero ver Deus. Deus falou assim: você não pode me ver, que você não vai me aguentar. Mas eu quero te ver, então eu vou te colocar na frente da rocha e vou passar. Quando eu tiver passado, você vai me ver por trás. Eu vou te proteger, para que você não morra. Ele está falando com Moisés, cara. Imagina eu, miserável. Está entendendo isso, querido? Então não basta levantar a mão e achar que é santo, não. Santificação não é um evento, ela é um processo. E nesse processo, depois que eu levanto a mão, então aceito Jesus como Senhor e Salvador, eu preciso mudar algumas coisas na minha vida e adquirir alguns códigos. Quem estava lá na administração do bispo ontem? Aprendemos sobre 3 códigos lá. Depois eu vou trazer uma série de pregação sobre isso, mas só para poder passar aqui nesse momento, nessa hora. A gente precisa mudar algumas coisas na nossa vida. E aí o bispo falou lá do código da prioridade. E aí, queria que você abrisse sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, vamos lá. Colossenses capítulo 3, versículos do 5 ao 13. Colossenses capítulo 3, versículos do 5 ao 13, fala assim: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, viviam nelas. Agora, porém, abandone igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego, judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, também devem perdoar uns aos outros. O bispo falou assim que é um código de prioridade. Como assim? Eu preciso agora aprender. Já que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, levantei minha mão e estou aprendendo que santificação não é o evento de levantar a mão, mas é um processo. Uma vez que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, eu preciso adquirir esse código, essa senha, essa chave, chamado código de prioridade.
Porque antes, o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Colossos: vocês viviam nessa vida errada, de imoralidade sexual, de impurezas, paixões e maus desejos, avareza, idolatria, ira, indignação, maldade, blasfema, linguagem obscena, mentir uns para os outros. Isso é o antes. E o agora. Agora que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, eu entro no caminho da santificação e vou então me revestir da nova natureza e me renovar do pleno conhecimento de Cristo Jesus. Eu não vou mais viver as práticas que eu vivia antigamente. Não dá para você dizer que é crente, discípulo de Jesus, vivendo a vida que você vivia antes. Só que é fato, é verdade, que não dá. Uma vez eu aceitei Jesus hoje, que é domingo, amanhã eu vou amanhecer sem pecar. Querido, vou falar por experiência própria. Eu já vi pessoas aceitarem Jesus na igreja, no culto, e no outro dia, não usar mais bermuda, não usar mais camiseta, botar a Bíblia debaixo do braço, se tornar um homem de oração, uma mulher de oração, pregador da palavra. Eu já vi isso acontecer, é a coisa mais linda e maravilhosa. Só que eu já vi acontecer também o seguinte: a pessoa aceitar Jesus no domingo, por exemplo, segunda-feira, ele está assim: o que eu fui arrumar para minha cabeça? Porque esse fulano já está me ligando, mandando mensagem essa hora da manhã. E foi ontem que eu conheci ele. Eu nem sei quem ele é direito, é da igreja. Mas aí fica naquela luta, e aí acaba pecando, acaba errando. Não começou a orar, não começou a pregar, mas aí não deixou de vir à igreja, continuou caminhando. Aquele que não levantou a mão no outro dia já estava sem usar bermuda, da mesma forma que começou a pregar, a orar, 3 meses depois estava sentado no bar tomando cachaça de novo. E aquele que na segunda-feira falou assim: o que eu fiz na minha vida? Continuou caminhando um passo de cada vez e nunca mais se desviou dos caminhos do Senhor e caminha no processo de santificação. Por quê? Porque eu acredito no poder do Espírito Santo, que ele pode no momento mudar a vida de uma pessoa. Eu creio. Mas o que comumente como pastor a gente observa, porque a gente aconselha, a gente pastoreia, a gente faz discipulado, a gente faz gabinete, é o quê? A pessoa indo nesse caminho de processo de santificação, ela vai consolidando cada passo. E ela não é movida por emoção, ela é movida por propósito de transformação de vida. Ela vem aqui em Colossenses 3:5, que nós lemos em diante, que ela vai abrindo mão da mentira. Palavra torpe é palavrão, maledicência, piadas obscenas de duplos sentidos. Vai abrindo mão disso. Vai saindo dos grupos de WhatsApp do inferno que contamina tua mente, tua alma. Vai se livrando disso. Vai se purificando, vai se limpando. Um dia depois do outro. Um dia depois do outro, e mais um dia depois do outro, e outro dia depois do outro, até que Cristo venha. Esse é um processo. Então, se você um dia aceitou Jesus como Senhor e Salvador e não está chateado com a tua caminhada, glória a Deus, aleluia. Porque o dia que eu me conformar com o crente que eu sou, eu estou na beira do precipício para cair. Porque conhecendo a palavra e olhando para mim, meu Deus, que abismo que há. Eu tenho que caminhar muito para chegar perto dela, para me aproximar do que ela fala. Agora, se eu acho que porque eu sou pastor dessa igreja, e porque eu sou pastor de vocês, e que conheço a Bíblia mais que vocês, que eu sou o cara, eu já caí. Só não percebi que a mão de Deus se afastou de mim. Porque é até possível a gente funcionar por um tempo sem o Espírito Santo. Você sabia disso? Estou pregando aqui, se eu falar assim: eis que vejo um anjo do seu lado, Gabi, tu vai acreditar, é o pastor do seu pastor que está falando. Mas se for só para poder pensar: glória a Deus, como ele é espiritual, ninguém vai saber. Mas Deus sabe, na nessa filha também quero no mesmo erro. É possível funcionar sem o Espírito Santo, mas isso só por um tempo. Um dia a casa cai. Quem está entendendo? Então, no código da prioridade, eu abro mão da vida de pecado que eu tinha. Eu reconheço quem eu era, eu sei que era ruim, eu sei que está difícil abrir mão, mas eu peço: Jesus, eu abri a porta no coração, pode entrar, faz morada, limpa tudo, arranca o que não é para estar lá, muda a minha história, muda a minha vida. Eu não quero ser essa pessoa que eu tenho sido. Eu não quero ser esse crente minha boca, eu não quero ser esse marido mais ou menos, eu não quero ser essa esposa mais ou menos, esse filho mais ou menos. Eu quero ser um homem de Deus, que honra pai, que honra a mãe, que honra a liderança, que é discípulo seu, que não se conforma com a vida que vem vivendo, que sabe que tem que treinar muito para alcançar a santidade, e não vai descansar até que o Senhor venha buscar. Amém, irmãos? Tem que ser uma busca. Buscar é ir atrás.
Alguém busca alguma coisa sentado, irmãos? Buscar requer posicionamento. Tu está lá sentado e tu quer buscar um copo de água. Copo de água vem até a mim. E o copo vem? Nem se tu for o mais espiritual da terra vai acontecer. Tu quer a água? Levanta e vai buscar, senão tu vai ficar com sede. Ou então posicione-se e mova-se em direção ao seu propósito. Saia da zona de conforto. Saia daquilo que tem sido bom para a sua alma. Santidade é busca, vai atrás, vai buscar. E querido, quanto mais busca, mais necessidade de buscar você tem. Quanto mais você busca Deus, quanto mais você estuda a palavra, mais necessidade disso você tem. Porque você assim, cara, eu pensava que eu estava ruim, agora que eu estou vendo, eu estou ruim demais. Nem na Bíblia eu descobri, tem uma frase assim nas redes sociais, nem na Bíblia eu descobri um monte de erro, todos eles em mim. Isso te faz, joelhinho no chão, sandália de humildade, e falar: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. E continuo caminhando. Me ajuda a ser santo, me ajuda a ser homem de Deus. Eu quero ser um pastor levantado, eu quero ser um intercessor, um ministro de dança, eu quero ser um líder de célula, eu quero cumprir meu chamado, meu propósito. Eu quero ser um marido irrepreensível, uma esposa idônea irrepreensível. Eu preciso ser, então me ajuda a ser santo. Querido, começa abrindo mão daquilo que você sabe que está atrapalhando. Santidade é posicionamento, é vida prática. Eu fui no monte, jejuei e orei para ser santo. Querido, não vai funcionar. Santidade é algo prático. Quero ser santo, vou para o monte, jejuo, mas não abro mão da pornografia. Meu irmão, larga de ser hipócrita. Está enganando a você mesmo. Minha irmã, quer ser santa, vai de jejum, monte, oração, consagração, mas não para de mentir. Toma vergonha na cara. Com todo carinho e respeito, o pastor está falando isso aqui porque eu preciso que vocês entendam isso. Porque se Deus nos deu esse tempo para falar esse mês inteiro, querido, é que está muito ruim para o nosso lado. E glória a Deus pela misericórdia dele. Quando a gente começa a pregar e ver, está ruim mesmo. Aí a igreja está cheia, tem que abrir as portas, tem que deixar tudo aberto, botar a cadeira lá fora. Que linda, a igreja está cheia, está bombando. Mas eu estou falando assim, tem que ter santidade, senão não adianta nada. Não adianta estar cheio sem santidade. Concentração de gente sem santidade é carnaval. Carnaval é festa da carne. A gente pode estar aqui satisfazendo o nosso ego, o meu ego. Olha, faço uma selfie, boto nas redes sociais. A minha igreja estava cheia, para os outros pastores verem que a minha igreja estava cheia. E eu estou satisfazendo o meu ego. Isso é carnaval, festa da carne. Como é que eu danço bonito, pegando aqui as irmãs da Dona Mai, tá, minha coordenadora? Como é que dançam linda, todas sincronizadas. E elas ficam todas felizes que recebem comentário. E não é para glorificar a Deus. Festa da carne, carnaval. Olha como é que a irmã é espiritual, como é que ela ora. E a irmã fica olhando. Festa da carne, carnaval. Só diferencia que eu não estou lá na Maquia de Sapucaí, mas eu estou aqui na festa da carne. Só que essa reunião aqui é a reunião dos santos, amém? Nós estamos aqui porque nós sabemos assim, tá ruim, mas eu não quero continuar assim. E é por isso que eu estou aqui. Porque eu não quero viver essa vida que eu venho vivendo. Eu não estou mais satisfeito com essa vida. Eu não sei nem como é que eu vou fazer, mas aqui tem gente que vai me ajudar. É por isso que estamos reunidos em culto aqui. Porque a gente não quer viver aquela vida mequetrefe. Eu vou ensaiar essa palavra para falar na próxima pregação de novo. Mequetrefe. Professora, você me ajuda. Mequetrefe. É isso? Aleluia. A gente não está aqui brincando de ser crente, gente. Não é isso? Vocês que estão aí fora, vocês estão em pé aí fora, ouvindo esse cara falar aqui que a gente está numa festa de carnaval. Vocês não estão de brincadeira aqui. Vocês estão aqui porque a gente quer mudar a nossa vida, amém? Nós queremos mudar a nossa vida, amém? Nós queremos ter uma vida de santidade, amém? A gente não se conforma com essa vida, não. A gente quer viver para Jesus. A gente quer ser sal da terra e luz do mundo. A gente quer ser discípulo de Jesus. A gente não quer ser mequetrefe, não. A gente não quer viver na festa da carne, não. A gente quer Jesus. E nós queremos ser. Nós somos a noiva.
Jesus. Amém? Aplauda o nome de Jesus. Do contrário, querido, a gente ainda nem Safira, estamos na igreja enganando o povo e enganando-nos a nós mesmos. Então fala, vigia. Santidade é processo. Dentro desse processo, a gente aprende aquilo que nós temos falado. Como que eu vou aprender a santificar minha vida? Como que funciona o processo de santificação? A palavra de Deus é a fonte da santificação. Irmãos, a gente só é igreja porque tem palavra. Sem esse livro não tem fé nossa. Nós temos fé por causa desse livro, que é transformador. Amém? Tem transformado a minha vida e a sua vida, amém? Então, João capítulo 17, versículo 17, João 17, 17, santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Quem está falando aqui nesse versículo? Mais uma vez, na tua Bíblia que tem esse contexto de quem fala, Jesus fala está em vermelho, esse texto está em vermelho, é Jesus quem está falando. É a oração sacerdotal de Jesus, João capítulo 17, e no versículo 17 ele fala assim, santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a fonte da santificação. Aqui nesse versículo, nesse capítulo, Jesus está orando por nós na oração sacerdotal. No versículo 17, ele enfatiza a necessidade de santificação. E ele mesmo diz que como ela se procede. Como é que ela procede? Na palavra. Então como é que eu vou ser santo se eu não leio a Bíblia? Como que eu vou saber fazer uma coisa se eu não leio o manual? Tu comprou um aparelho doméstico lá, vem um aparelho doméstico e vem manual. De repente até um aparelho doméstico você tem algum igual, uma panela dessas elétricas, uma televisão que você comprou uma outra, porque a sua estragou, comprou uma melhor para outro quarto, não sei. Tu comprou lá, é televisão, sabe que tem que ligar na tomada e tal. Mas o que você faz antes? Vou no manual. Vai ter alguma coisa que eu não sei que tem que fazer nessa aqui porque é novo. Como é que eu vou saber o que é santificação se eu não ler o manual? Não há como se santificar longe da palavra, porque a palavra de Deus é o próprio Jesus Cristo. Ele é então a fonte da verdade. Jesus é a palavra. Abre a tua Bíblia aí, Evangelho de João capítulo 1, vai lá. Hoje eu estou mais devagar, tá vendo? Estou mais pastoral, não estou brigando não. Tá tranquilo? Então, estou tranquilo. João 1:1. Evangelho de João capítulo 1, versículo 1 até o versículo 3. João 1, do 1 ao 3. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era... Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. Quem é ele aqui? Ele aqui é Jesus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Tudo que foi feito por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Está falando de Jesus. Jesus é o verbo. Verbo é a palavra em ação. Então se eu quero caminhar em santificação, eu preciso da palavra. A palavra é Jesus. Então você que está aqui, está caminhando longe de Jesus, só serás santo, só serás santa se largar a mão do capiroto que te leva a pecar e se agarrar às mãos de Jesus. Porque é Ele quem vai nos levar à santidade, que nos vai levar para o céu. Não adianta vir só à igreja e não se abraçar com Jesus, que é a palavra. Uma vida santificada começa com a prática de leitura, aplicação sincera da palavra de Deus. Eu tenho que ler e colocar em prática. Eu tenho que ler e viver, correr atrás do que eu estou lendo e viver o que eu estou lendo. Tem umas pessoas que falam assim: o pregador tem que pregar o que vive. Tá bom, quem concorda com isso? O pastor está pregando aqui, tem que pregar o que vive. Beleza? Beleza. Só que eu estou pregando o quê? O que eu estou pregando? Não, hoje eu tenho santidade, mas estou pregando o quê? Quem é maior? Eu ou a palavra? Eu tenho que pregar o que vivo, mas o que eu prego é maior do que eu. Sempre será maior do que eu, porque o que eu prego é santo, e eu, pecador arrependido, correndo atrás da minha santificação todo dia. Então eu tenho que pregar o que vivo, mas tenho que pregar e correr atrás para viver o que eu vivo. Como eu disse no começo, querido, antes de pregar para vocês, foi comigo. O Jeová me arrepiou de madrugada. Nando foi deitar, botei o Pedro e o João no quarto para ligar o ar-condicionado do calor. Eu falei assim: vou escrever.
Foi quando eu escrevi a pregação, de ontem para hoje. Já está aqui dentro de mim a semana inteira. Tu pegar minhas postagens dos meus devocionais, são os meus devocionais que estão aqui, ó. Um por um estão aqui dos meus devocionais que eu postei nas redes sociais. Deus está falando comigo a semana inteira. E eu estava ruminando. De madrugada eu coloquei aqui, nessa ordem. Por quê? Porque primeiro ele está falando comigo, para eu correr atrás, para viver e para pregar. Ou você acha que eu sou santo? Pergunta a ela, minha esposa. Pergunta o Pedro, o João. O João vai falar que eu sou perfeito. Mas o Pedro não, o Pedro já é adulto. Pergunta a Nanda. Está entendendo, querido? Não tem como santificar longe da palavra. Uma vida santificada começa com a prática, a aplicação sincera da palavra. Não há como ser santo sem o conhecimento de Cristo através da palavra. Queridos, como é que eu vou ser santo? Eu preciso de quê? De uma referência. Como é que eu sei que essa cor é cinza? E essa também é cinza, mas são cinzas diferentes. Porque eu tenho referências. Não, isso aqui é cinza escuro, isso aqui é cinza claro. Por que eu sei? Porque eu tive referência para me dizer o que é um cinza escuro e cinza claro. Como é que eu vou saber o que é santo para eu ser santo? Eu tenho que saber o que é santo. Quem é santo? É Jesus. Ele é minha referência. E eu vejo Jesus na palavra. Mas você não lê a palavra diariamente. Você não ora diariamente. Você não se relaciona com ele diariamente, como Adão e Eva perderam o lugar da santificação, que diariamente se encontravam com Deus e não se encontraram mais só depois da restauração da posição através do sacrifício com derramamento de sangue. Uma vida santificada é uma vida inundada pela fonte da palavra de Deus. Aqueles que se dizem discípulos de Cristo e não o conhecem pessoalmente através da palavra, estão enganando a si mesmo. Querido, Jesus não vai salvar quem é do fã-clube dele. Amém aí no portão? Jesus não vai salvar quem é do fã-clube dele. Ele vai salvar quem é discípulo dele. Porque tem gente que é do fã-clube dele que ele não conhece. Por quê? Porque não se relaciona com ele. Nunca conversou com ele. Como é que vai conhecê-lo? Como é que ele vai conhecer? Não, pastor, ele sabe, ele não sente. Mas está falando quando for lá, Jesus vai voltar para buscar a igreja. Em teu nome expulsei demônio, em teu nome curei, em teu nome evangelizei, em teu nome eu entreguei o mistério do pastor Ricardo, em teu nome eu multipliquei minha cela 30 vezes. Jesus falou assim: apartai de mim, eu não te conheço. Porque quando tu fez na carne, carnaval, festa da carne, tu não fez para ele, tu fez para você. Então a gente não pode se enganar. Queridos, então para encerrar, não dá para fingir ser santo. Um dia a casa cai, você é descoberto e corre o risco de morrer. Ananias e Safira, eles viviam lá com os apóstolos, viviam no meio da igreja que estava nascendo. Eles viviam naquele contexto. Eles viram Barnabé entregar a oferta dos 100%. O problema deles foi querer fazer igual, fazendo diferente, mentindo. Não era assim, aqui a gente não fez igual a Barnabé não, mas está aqui uma ajuda também. Glória a Deus, querido, e vamos embora. Está tudo certo. O problema é que eles queriam enganar. E mentira do diabo. Querido, as trevas não subsistem onde há luz. Para manter minha santidade, eu preciso lutar contra as minhas cobiças. Ou seja, eu tenho que proteger minhas... Depois dessa pregação hoje, eu vou deixar de ter fraqueza? Não! Mas eu vou saber que eu tenho que blindar e proteger. Ainda que eu tenho que falar: Nanda, eu estou caindo aqui, ó. É aqui que eu estou vacilando, me ajuda, me protege. Eu tenho muitos acordos com a Nanda. Quem é da célula de casais entende que eu estou falando sobre acordos, nossos alinhamentos. Nós temos um acordo assim, eu falo assim: Nanda, eu sou pastor da igreja. A igreja normalmente tem 70%, do hall dela, 70% é mulher e 30% é homem, normalmente. Aqui já chegou quase 90%, agora está mais um pouquinho para perto de 70-30%. Então eu lido com muitas mulheres. Mulheres felizes, mulheres santas, mulheres carentes, com fraquezas. E aí eu tenho um acordo com a Nanda. Quando a Nanda vir alguma mulher lidando comigo, e ainda que eu não perceba, de uma maneira que para mim eu não percebi, mas a Nanda percebeu que é carnaval, ela vem na hora e intervém. Fala assim: cuidado com uma pessoa tal, por causa disso. Eu falei: então tá bom. É por isso que é para aconselhar a mulher, ela está comigo. Porque eu já precisei botar gente para fora dessa igreja na marra, porque se declarou para mim. Casada. O contrário também é verdadeiro. A Nanda ora os meninos, conversa com todos os meninos, a rapaziada ajuda, bênção, mas todos a respeitam.
E quando eu vir que está diferente, eu vou lá e falo. Eu vou lá e protejo. Está percebendo isso? Não é que eu sou proibido de falar com as mulheres e ela com os homens. Não, pelo contrário. Às vezes ela tem que fazer alguma coisa, eu não consigo. A gente pede um dos meninos para ir levar, para buscar, para fazer. Não tem problema nenhum. Eles respeitam como a mãe deles. Entendeu? Porque a Bíblia nos ensina a nós homens tratarmos as mulheres, as mais velhas como nossa mãe, as da mesma idade como nossa irmã, as mais novas como filhas. Esse é o relacionamento do líder com as irmãs. Só que tem gente que perde a mão, porque essa posição aqui nos dá poder de manipulação, que pode ser aproveitado de uma fragilidade alheia. Não só na área afetiva, mas estou falando em outras coisas. De repente o irmão lá aceitou Jesus, está no primeiro amor, e é um empresário, e aí aquele empresário está no primeiro amor, ele quer botar ar-condicionado central na igreja, ele quer fazer tudo e tal. Aí o pastor vai se aproveitando da boa vontade do irmão, vai tirando benefício próprio. Carnaval isso, está na carne. A nós só a nossa porção, o resto é do Senhor, do Senhor primeiro, e nós pegamos só a nossa parte, porque também é bíblico. Mas só que tem gente que pega mais do que só parte. Você está me entendendo, querido? Então qual é a nossa fraqueza? Se eu quero ser santo, eu tenho que proteger a minha fraqueza, porque a gente é tentado naquilo que a gente cobiça, naquilo que a gente quer, que a gente deseja, que é agradável aos olhos, que alegra a alma, que deixa o corpo oriçado. É nisso que a gente é tentado. E se a gente cair aí, querido, perdemos a posição da santificação, o lugar do encontro. Amém ou amém? Então, para ser santo, eu preciso priorizar as coisas que vêm do alto. Volta lá para Colossenses capítulo 3. Vai só no versículo 1. Colossenses 3, versículo 1. Estou terminando, tá? Diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, ou seja, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, nasceu de novo, busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então, se eu quero caminhar no caminho de santificação, eu tenho que buscar aquilo que é do alto, que é do céu. Eu não posso buscar muito aquilo que é do inferno e nem aquilo que é do mundo. A minha prática não pode parecer com uma prática mundana. Não é porque todo mundo está fazendo o que está certo. Mamãe disse que a gente não é. A gente não é todo mundo, querido. Todo mundo faz. Se tiver errado, está errado. As nossas práticas não podem se alinhar às práticas mundanas. Os nossos comportamentos não podem se alinhar aos comportamentos mundanos. As nossas ações e opiniões não podem estar alinhadas com ações e opiniões mundanas. Nós somos separados, santificados. Nós buscamos aquilo que vem do céu, do alto. Nós somos embaixadores de Cristo na terra. O que vem para mim vem do céu, não vem da terra. Ainda que a terra forneça, foi ordem do céu. Aleluia! E para saber se o que vem, para saber o que vem lá do alto, precisamos conhecer a palavra que nos revela o que é do alto ou o que não é do alto. Sem a palavra de Deus, querido, que é a nossa referência, a gente vai achar que está acertando e pode estar errando. Como eu disse, você não vai sair dessa pregação mais santo que você entrou, mas você pode sair posicionado diferente. E a partir de amanhã comecei a viver uma vida diferente diante de Cristo. Você não pode aceitar ter a vida que você tem vivido até agora, não, querido. Você não pode se conformar. O apóstolo Paulo falou lá em Romanos capítulo 12, versículo 2: não vos conformeis com esse mundo ou com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Não se conformar com esse mundo é não tomar a forma do mundo. O mundo não é o nosso gabarito, o mundo não é a nossa referência, o mundo não é o nosso molde. O nosso referência, o nosso gabarito, o nosso molde chama Jesus Cristo, que vem do alto. Aleluia! Então essa palavra pastoral é para despertar você e falar assim: ei, essa vida aqui não está boa. Eu aceitei Jesus, mas continuo com as práticas que eu tinha antes. Eu aceitei Jesus, mas continuo me comportando como me comportava antes. Ou eu quero aceitar Jesus, mas não vou conseguir largar aquelas práticas mundanas, querido. Se você quiser largar, já é porta do coração aberta. Você percebe isso? Quando Jesus entra na porta do coração, Ele vai sentar a fazer morada, Ele vai sentar a cear conosco, Ele vai começar a botar a casa em ordem.
Eu posso não conseguir me livrar daquele pecado, mas se eu quero me livrar, eu já estou abrindo a porta do coração. E aí eu vou clamar Ele para me ajudar. Aí vale monte, vale consagração, vale jejum, vale tudo isso. Por quê? Porque eu abri a porta do coração. Agora, se eu fazer jejum, fazer oração e não mudar a minha postura, continuar abraçado ao pecado, não adianta fazer jejum e oração. Eu tenho que abrir mão, eu não quero. O apóstolo Paulo falou assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer está continuamente diante de mim. Significa o seguinte: ele tinha o tal do espinho na carne, que ele também dava mole, ele também pecava. Todo mundo quer dar mole e peca, querido. O que não pode é você se conformar com isso. Não pode aceitar. Eu não quero viver essa vida de pecado. Livre-se de mim. Faz o que tem que fazer, mas livre-se disso. Se alguém falou hoje aqui de manhã: se minha mão direita vai me tirar a salvação, vai me levar para o inferno, arranca a mão e lança fora. Jesus falou: se meu olho direito vai me levar para o inferno, arranca e lança fora. É melhor entrar no céu caolho, maneta, que perder a salvação. Isso é uma postura radical contra aquilo que eu não quero mais viver. Aí tu vem pro culto, levanta a mão, chora aí, sai daqui e continua com as mesmas práticas. Nem se esforça, nem pede aconselhamento. Pastor, eu preciso de um gabinete urgente com o senhor. Você precisa me ajudar, me orientar. Eu estou fazendo isso, eu não quero mais viver essa vida. Querido, tem que fazer alguma coisa prática. Senão não adianta, vai você continuar aí, ó. Essa vida que não muda, que você não sente a presença de Deus, que não tem transformação na casa, não tem mudança de nada, não alcança as promessas de Deus. Essa vida é esquisita, gente. A gente não quer viver assim. Você não quer, por isso você está aqui. Você está aqui por causa disso. Só que esse despertamento que vem ao nosso coração não dá, gente, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. A gente tem que mudar a nossa postura. Essa comunidade tem que olhar para nós e ver como via Sansão antes de cair. Ali vai um homem de Deus, cabelo grande, lembra? É a marca de todo mundo que via de longe, que passava, via. Ali está um homem de Deus. As pessoas têm que apontar para você e falar assim: eu conheci esse homem antes e agora eu estou vendo um homem de Deus. Eu conheci essa mulher antes, agora eu vejo uma mulher de Deus. Eu estou vendo Jesus transformando essa vida. O seu testemunho tem que preceder a sua fala. Mas isso só com mudança de comportamento, querido. E começa em casa. Com o marido, com a esposa, com os filhos, no trabalho. Tá difícil para o crente até comprar carro financiado, você sabia disso? Tu é o quê? Qual a profissão? Pastor. Ih, foi bloqueada a venda, pastor. Pastor está sem crédito no mercado. Antigamente não precisava nem assinar papel. Ah, é pastor? Não, que isso, pastor? Toma aqui, eu sei que o senhor vai. Hoje? Não, pastor. O seu score, por causa da sua profissão, é baixo. Por causa de mim? Não, por causa da classe, por causa do mau testemunho. Um monte de pastor caloteiro, um monte de crente que sonega imposto. Vai declarar imposto de renda, arruma uma notinha aí, fria para eu esquentar ela. Toma vergonha na cara. Vai virar crente. Nosso comportamento precisa mudar. Em tudo. Quer ver uma coisa muito... vocês são exagerados. Não, quer ver uma coisa simples? Essa semana fui no nosso carro, estava eu e Nanda, a gente foi levar umas pessoas de um lugar para o outro. Não daqui da nossa igreja. Mas aqui da nossa igreja aconteceu algo pior também. Então, se fosse aqui também eu falaria. A gente entrou no carro, eu entro, cinto. Nanda entra, cinto. O pessoal entrou atrás, o pessoal bota o cinto. O cinto. Como é que faz? Não bota cinto para andar de carro. Foi assim: eu vou parar o carro e não saio enquanto não botar o cinto. Por quê? Pela segurança e para cumprir a lei. Que isso, pastor? É lei? O que Jesus falou? Dá a César o que é. Fecha a brecha, querido. Fecha a brecha. Porque o que não vai nos derrubar, não, agora eu entendi, não vou mais adulterar e vai proteger. Mas tu não coloca o cinto. Querido, a brecha está aberta. É disso que eu estou falando, é comportamento. Comportamento. Outro dia eu estava conversando com o irmão, esse da igreja. Pastor, não vai dar para poder ir lá de carro não, porque o documento está vencido e eu vou ter que acertar ainda, então o meu carro está parado lá. Só que isso é agora, porque antes estava nem aí. Porque está caminhando um caminho de santidade. Entendeu que são as pequenas coisas. E aí essa semana também eu ouvi um testemunho de uma mulher de Deus também, pastora, andando com o carro com 3 anos de documento vencido.
Não, porque se tiver blitz tem que desviar daqui. Como assim? Se tiver blitz tem que desviar? Eu ando na luz, querido. Eu ando na luz, eu não tenho que me esconder da lei. Eu ando na luz. Não é para estar pago o documento, tudo direitinho, tudo certinho. A carteira está em dia, não tem, está vencido as multas, está tudo direitinho, tá. Posso andar? Tem autorização para andar? Então eu vou andar. Agora não tem, ainda que eu tenha um carro, eu não posso andar até regularizar. Isso é ser santo. Olha, eu estou falando, você acha que eu estou falando aqui? Ah, não, é desse negócio grandão, mas é desse detalhezinho aí que tu não vê. Eu estou falando de mudança de comportamento. For na padaria, a moça te dá R$2 a mais, tu devolver porque o dinheiro não é teu. Ah, Deus me abençoou. Olha, fui comprar pão, dei R$5, e aí a mulher me deu 15 de troco ainda. E eu falei, tu é abençoado, miserável, tu caiu na armadilha de Satanás. A gente é tentado naquilo que a gente cobiça. Querido, uma vez eu estava, estava sentado à beira-mar, lá em Muriqui. Eu, Nanda e os parentes lá. Comemos um peixe à noite, que eu gosto de comer peixe ali na beira da praia, lá, comemos peixe à noite e pedimos a conta. O garçom veio, eu olhei, garçom, a conta está errada. Aí ele pegou, voltou, e voltou de novo, realmente estava errado, corrigiu, continua errado, ele voltou. Falei, está errado, ele ficou chateado comigo, porque ele achou que eu estava falando que estava errada, porque ele estava cobrando mais. Eu falei assim, não, querido, tem esses 2 refrigerantes que você não está cobrando. Ele ficou olhando para minha cara, falei, você está contando errado. É mesmo. É isso que eu estou falando. Para ele achar que eu sou santo, para eu testemunhar o meu Jesus na terra e não perder minha autoridade no lugar da santidade, no lugar da comunhão. Eu não estou preocupado que os outros vão pensar de mim, eu me preocupo que Cristo vai pensar de mim. Eu fico me preocupado se o mundo espiritual me conhece como um amigo de Jesus ou aliançado de Satanás. Eu já vi crente faz expulsar demônio e tomar tapa na cara, porque não tinha autoridade, porque caminhava de braço dado com Satanás. A Nanda já viu o crente que foi expulsar demônio se arrancar do vestido e o demônio falar assim, esse vestido foi eu que mandei você usar para ficar seduzindo os homens da igreja. Perde a autoridade, perde o lugar da presença. Gente, isso é muito sério. Precisamos mudar a nossa vida. Precisamos caminhar sinceramente em santidade. Você vai acertar sempre? Não, tu não pode se conformar com o seu erro. Tu vai ter que trabalhar para acertar, querido. Vai pedir ajuda, a palavra vai ensinar. Os líderes da igreja ensinam, a célula ensina, o discipulado ensina. E nós vamos caminhando até Cristo voltar. Não dá para viver essa vida. Não dá para a gente satisfazer com essa vida, sabe? Enganando-nos a nós mesmos. Corremos um grande risco de Jesus voltar e falar, não te conheço, apartar de mim. Porque Jesus está voltando, amém ou amém? Ah, pastor, não volta nunca, mas hoje falta menos que ontem. Se prepara, igreja, o Senhor, a trombeta vai tocar, o noivo vem. E quando viu que ela está pronto, vestes santas, lamparina acesa, posicionado de pé, aguardando o meu noivo. Só que enquanto eu caminhar nessa terra, o meu chamado é te ajudar à mesma vitória. Depois que Cristo voltar, não vai adiantar eu falar mais nada, não tem mais o que fazer. Mas até lá, querido, o Senhor nos está dando hoje mais uma chance de consertar a nossa vida diante dele. Isso é misericórdia. Jesus só não voltou ainda por misericórdia. A minha vida e a sua vida. Então, se Ele nos está dando hoje essa chance, é a hora de a gente consertar a nossa vida. Gente, é o pastor que ama vocês aqui que está falando. Vamos consertar a nossa vida. Vamos caminhar em santidade. Vamos ser crente de verdade. Vamos ser pessoas que se esforçam para ser homens e mulheres de Deus de verdade. Não dá para esconder a nossa vida mais. Tu não consegue enganar nem você mais, cara. Então eu queria que você se posicionasse. Eu quero pedir ao ministério do louvor que venha para o altar, porque eu quero ter um tempo de oração. E se essa palavra está falando com você, se você quiser vir para o altar, seja para conserto, para remissão, se você está entendendo que do jeito que está não está bom, vem para o altar. Altar é lugar de conserto.
Altar é lugar de conserto. Então, vou até pedir para baixar as luzes. Enquanto o ministério louvor estiver ministrando, você pode ficar em pé aí no seu lugar. E aí, se você sentir esse desejo de vir no coração, vem para o altar. Vem se consertar com o Senhor.